Quando você pensa em microeconomia, na verdade, quando você pensa em economia como um todo, você sempre vem sempre aquela ideia de que a gente tenha que saber como é que vai funcionar as relações individuais, mas também as pessoas, elas interagem com outras pessoas. Elas formam amizades, elas formam redes de conhecimento, elas formam redes de trabalho. Então isso significa que elas não estão sozinhas, que elas vão estar agregadas. Então, dentro da economia, a gente consegue fazer uma divisão que é bem clássica entre o que a gente tem de estudo dessa escassez que a economia acaba estudando. A gente consegue ter um ramo dentro da economia que vai estudar comportamento microeconômico, e a gente vai ter um ramo da economia que vai estudar um comportamento macroeconômico. Acompanha comigo esse esquema aqui, para que a gente possa entender melhor como é que ele funciona. Então, a economia é dividida em duas sub-áreas grandes, tá? Dentro de cada uma delas, a gente vai focar, vai entender diversos conceitos. No caso da microeconomia, que é um estudo, uma área dentro da economia que busca essa relação mais individual, como as pessoas elas compram, como as pessoas elas buscam trabalho, como que é a relação que existe em termos de produtos que elas vão adquirir. E quando a gente fala de produtos, não só bens que sejam rivais, que são aqueles bens que uma pessoa tem e outra não tem, mas também bens comuns, por exemplo, praças públicas. Isso também é estudado pela microeconomia. Então, a microeconomia é a ciência, ou é a área dentro da ciência econômica, que acaba estudando o comportamento individual, o comportamento do indivíduo. E quando a gente estuda o comportamento do indivíduo, a gente fala de oferta e demanda. E aqui, quando a gente fala de oferta, pelo amor de Deus, não é caderninho de oferta de diminuição de preços de produtos, tá? Quando a gente fala de oferta aqui, é quantidade vendida pelas empresas. Então, a gente tem a oferta, a gente tem a demanda, que são os consumidores, quanto que as pessoas compram, como que as empresas também compram, porque as empresas, elas, ao contratarem funcionários, elas estão comprando o trabalho desses funcionários, e aí, nesse caso, o trabalhador passa a ser o vendedor, passa a ser o ofertante. Então, a gente consegue, dentro da microeconomia, estudar esses conceitos que são centrais, eles podem ser aplicados em diversas situações, quando a gente está passando por problemas econômicos, quando a gente está passando por problemas sanitários, a gente consegue fazer a aplicação desses dois conceitos em diversas situações. Para explicar como é que a demanda tem um determinado comportamento, como é que ela vai comprar mais, comprar menos, por que compra, por que não compra, dentro da microeconomia, a gente tem uma área que é chamada de teoria do consumidor. Na teoria do consumidor se explica como que as pessoas elas têm preferências, como é que elas chegam às suas cestas de bens, como é que elas escolhem as melhores cestas de bens de acordo com a sua restrição orçamentária. São conceitos importantes aplicados no nosso dia a dia. E o economista, ele acaba trazendo esses conceitos para uma parte mais teórica, para que a gente consiga fazer qualquer tipo de análise. Mas, dentro dessa relação de oferta e demanda, não existe só a demanda, não existe só o consumidor. Existe também a empresa, a firma. Então, tem uma parte dentro da microeconomia que estuda a teoria da firma. E essa teoria da firma, ela vai falar sobre produtividade, sobre custos de produção, sobre decisões que são feitas entre escolhas de setores que são mais ou menos produtivos. Saber se a gente tem empresas que são líderes, se a gente não tem empresas que são líderes, se a gente tem muitas empresas no setor. Então, a gente precisa estudar também as estruturas de mercado, como elas vão atuar. O que é um monopólio, o que é um oligopólio, como funciona uma concorrência monopolística, o que é um mercado competitivo, tá? Dentro dessas relações todas microeconômicas, a gente tem uma que é focada em informação. Alguém tem mais informação do que outra pessoa. E estudar isso também é parte da microeconomia, que é falar sobre assimetria de informação. Assim também,
vamos estudar um pouco sobre o que são os bens comuns, que são as praças, as ruas, quando você não tem como impedir uma pessoa de ter o mesmo bem que você, ou de utilizar o mesmo bem que você naquele mesmo momento, tá? Esses são alguns dos tópicos que são estudados na microeconomia. A macroeconomia, ela estuda mais agregados, então ela estuda inflação, desemprego, consumo, de todo mundo ao mesmo tempo. Então volta agora aqui para mim. Quando a gente pensa nessa ideia toda de microeconomia, de como é que funcionam as coisas, como é que está tudo estruturado, a gente precisa entender alguns conceitos que são muito, muito importantes para a economia. Em economia, a gente acaba utilizando alguns conceitos, algumas palavras gregas, para representar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, existe o conceito de ceteris paribus. Ceteris paribus, no final das contas, ele vai mostrar que algum conjunto de informações é constante. Por exemplo, os preços do arroz aumentaram. Tudo mais constante, que é o ceteris paribus. O que é constante? A sua preferência é constante. A sua renda é constante. Os outros produtos, eles se mantiveram nos mesmos preços. Então, aconteceu alguma coisa que é exclusivamente com o preço do arroz, tá? Então, quando a gente está falando disso, quando a gente pensa nessa ideia de ceteris paribus, a gente está relacionando essa parte super importante para que a gente possa entender como é que funciona as relações e principalmente as leis, tanto da demanda quanto da oferta, em economia. Muito bom. A gente sempre vai ter um mercado. Esse mercado ele é formado por pessoas que estão comprando um produto e pessoas que estão vendendo um produto. E vai existir um mercado para cada serviço e para cada bem. Além disso, os preços eles são formados para aquele setor específico. Então, se a gente estiver falando de sorvete, é o preço no setor de sorvete, que não tem nada a ver com a formação de preço no setor de água, tá? A gente tem separação, os preços eles são formados nos seus mercados respectivos. Mas todos os mercados, eles sempre buscam o que a gente conhece em economia como equilíbrio. O equilíbrio nada mais é do que uma condição que a gente tem no mercado em que a gente encontre uma estabilidade, não de preços, mas de quantidade que são vendidas e compradas num determinado momento. Esses equilíbrios, eles podem mudar ao longo do tempo, eles não são estáticos, eles não são engessados. Eles podem ser dinâmicos, eles podem modificar-se ao longo do tempo, tá? Por fim, a gente tem bens e esses bens eles precisam ser divididos em duas categorias que são muito importantes. A gente tem os bens que são conhecidos como bens finais e são esses bens finais que chegam na sua mão e na minha. São computadores, celulares, batata que você compra no supermercado para você fazer uma salada de batata ou fazer um purê de batata na tua casa. O tomate que você compra para fazer uma saladinha para você comer na hora do almoço. A lata de leite condensado que você comprou para fazer brigadeiro. Isso é bem final, desde que esses produtos sejam feitos e utilizados para você. Se você vai ao supermercado comprar batata para transformar a batata em batata frita e vendê-la no mercado, a batata do mercado para você não é bem final, ela é chamada de bem intermediário. Ela vai ser transformada em alguma outra coisa. Então, isso sempre vai acontecer. A gente tem bens que são finais, que são aqueles que a gente pega no supermercado, nos diversos mercados, e tem os bens intermediários, que são utilizados, vão ser transformados. Você comprou uma camiseta e vai fazer uma aplicação nela para que você possa vender. Aquela camiseta que você comprou não é um bem final. O bem final é a camiseta com a aplicação. Então, a gente tem que fazer essa distinção porque são conceitos importantes. E sem eles, fica muito difícil da gente conseguir identificar como é que a economia vai funcionar. Sempre focada em bens finais.
Quando a gente pensa em microeconomia, o principal dos tópicos que é utilizado para fazer qualquer tipo de avaliação é a demanda. A gente vai considerar que existem, então, forças de mercados que são conhecidas como oferta e demanda, e a demanda, ela basicamente é a busca pela quantidade que as pessoas gostariam de comprar. Como assim? Gostariam de comprar e estão dispostas a pagar. Quando você vai ao supermercado, você precisa decidir qual é o tipo de produto que você vai levar. Ah, eu preciso levar papel higiênico, óleo, sabonete, shampoo, tomate, laranja e abacate. Maravilha, você precisa levar tudo isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Você chegou a essa conclusão porque você sabe que esses produtos eles são importantes para você e que você precisa deles para consumi-los. Muito bom? O fato de você ir ao supermercado comprar esses produtos significa que você é um consumidor. Então, consumidor, ele é um demandante. Então, a demanda nada mais é do que a quantidade de produtos que um consumidor busca no mercado para que ele possa adquirir e ele está disposto a pagar uma quantidade de recursos por esses bens. Tá bom? Muito bom. Você gostaria de comprar mais produtos quando os preços ficam mais caros ou quando os preços ficam mais baratos? Se a gente parar para pensar como indivíduo mesmo, a gente quer comprar mais produtos, ou seja, um volume maior de produtos quando os preços ficam mais baratos. Mas você pode falar assim, professora, depende qual é o tipo de produto, se é um produto de qualidade, se não é, dependendo de como é que foi esse preço. Maravilha, se você pensou tudo isso, você está também certo. Mas no básico, olhando só para o produto, maçã, você vai comprar mais ou menos maçã se o preço da maçã diminuir ou subir. Se o preço da maçã subir, você vai comprar menos maçã. Se o preço do arroz subir, você também vai comprar menos arroz. Mas você só vai comprar menos arroz num volume muito menor se o preço dele, que ao subir, ele for muito elevado. Caso contrário, você mantém um consumo, ao invés de você antes colocar no seu prato 2 colheres de arroz, agora você coloca, sei lá, 1,5. Você está colocando menos. Em termos de volume, você está consumindo menos. Mas é possível que isso tenha um reflexo também no seu orçamento, tá? Muito bom. A gente pensa nessa ideia de que a gente quer consumir mais, quando os preços ficam mais baratos, a gente consome menos, quando os preços ficam mais caros, e isso é conhecido como lei da demanda. A lei da demanda, ela fala tudo mais constante, ou ceteris paribus. Se os preços de um determinado produto aumentam, a quantidade demandada por este produto diminui. Essa é a lei da demanda. Preço aumentou? Quantidade demandada diminuiu. Muito bom. Então tem um comportamento negativo, certo? Certo. O que mais que economista gosta de fazer na hora que a gente está vivenciando o nosso dia a dia? Isso mesmo, colocar num gráfico ou fazer uma equação. Então, acompanha comigo esse belíssimo gráfico com essa equação que já está aí para você. Olha que lindeza! É um gráfico, lógico, com 2 variáveis, que são as variáveis da lei da demanda, quantidade e preço. Quantidade é sempre, daqui até toda eternidade, no eixo horizontal. Preço é sempre, daqui até toda eternidade, também no eixo vertical. A curva da demanda, que é essa reta que está aqui, bonitinha, inclinada, negativamente inclinada, triste, caindo, ela é a representação, veja bem, ela é a representação da demanda de, por exemplo, um determinado indivíduo. Veja que a lei da demanda, ela se aplica nesse caso de forma perfeita. Por quê? Imagina, a gente tem ali o preço 1. O preço 1, ele é um preço mais alto. Quando esse preço 1 está mais alto, a gente consome uma quantidade Q1, que está mais próxima do zero do que a quantidade Q2,
que acontece quando o preço fica menor. Então, veja que ela tem esse comportamento de inclinação negativa. Ela é negativamente inclinada, sempre, tá? Ela pode ser uma curva mesmo, ela poderia ter uma barriguinha, parecer uma curvinha mesmo. Ela não precisa necessariamente ser uma reta. Ela pode ser meio que parecida em termos de comportamento, assim, ser uma coisa mais convexa, tá? Uma curva mais convexa. É possível, mas a gente acaba considerando como sendo uma reta de regressão, essa curva da regressão, porque fica mais fácil da gente visualizar e, em termos didáticos, é mais fácil de se aprender sobre ela. A demanda, ela é formada por uma equação, tá? Ela não depende exclusivamente do preço de um determinado produto. Ela pode depender de outros fatores que fazem com que essa curva de demanda ela seja deslocada para a direita ou para a esquerda, desse núcleo que você está vendo, tá? Dessa linha preta, ela pode se deslocar para cima, que consequentemente é para a direita, ou para baixo, que é o deslocamento à esquerda, tá? Mas esse deslocamento ele vai acontecer porque outros fatores são importantes. Veja que no gráfico a gente só tem duas variáveis, preço e quantidade. Mas a função de demanda, ela depende do preço do produto que a gente está trabalhando, que seria o produto X, o PX. Ela depende do preço dos outros produtos, que a gente chama de preços relativos, ou preços de produtos substitutos ou complementares. Então, você precisa ser daquela pessoa que, como eu, quando compra um sorvete, é um sorvete e um copinho de água. Para mim, sorvete e copo d'água são complementares. Preciso de um e do outro ao mesmo tempo. Em compensação, você pode ser como eu em termos de substituição de carne. Carne branca e carne de frango e carne vermelha. A gente pode fazer essa substituição. Essa substituição é o representado pelo PY. Então, produtos que são complementares ou que sejam substitutos. Depende da renda da pessoa e depende das preferências dela. Então, tem algumas pessoas que têm uma preferência por um determinado sabão em pó. Elas vão utilizar mais daquele sabão em pó e vão comprar sempre daquele sabão em pó por conta de uma preferência. O pessoal do marketing pode fazer com que haja mudanças nas preferências das pessoas por conta dessa sensação que a pessoa vai ter para mudar o seu comportamento. Então, veja, essa curva ela pode ser deslocada se houver alteração e fazer o deslocamento da curva como um todo. Ela inteirinha se desloca para a esquerda paralelamente ao que ela está sendo representada agora e paralelamente para a direita, tá? Volta aqui em mim. Quando a gente pensa nesse gráfico e quando a gente pensa nessa ideia toda de oferta, de demanda, principalmente, a gente tem que parar um pouco e pensar na nossa situação ou pensar assim no que aconteceria como um todo. Imagina que a gente está passando por um processo de aumento de demanda descontrolado por arroz. Muitas pessoas elas têm uma renda maior ou elas conseguiram ter uma renda que é especificamente voltada para comprar alimentos e elas tiveram uma modificação de preferência e compraram arroz. Arroz, comprou e não tem arroz para todo mundo. Aí o que acontece com os preços deste arroz? Eles aumentam. Há um deslocamento da demanda que estava num determinado patamar para a direita. E esse deslocamento da demanda, porque as pessoas estão comprando de forma assim, não irracional, mas de forma tão elevada em relação a períodos anteriores, que faz com que haja sim um deslocamento da curva como um todo. Por isso que acontecem os aumentos de preços. Esses aumentos de preços, eles podem ser pausados, tá? Ou eles podem ser numa tacada só. E aí as pessoas, elas assustam e há uma redução deste consumo. Acontece também, por exemplo, das pessoas mudarem de preferência. Sai um estudo dizendo que se você comer muito alface, você vai viver eternamente. As pessoas vão comprar mais alface, elas vão demandar mais alface.
porque há um aumento, um estudo falando que faz bem. Então, as pessoas elas vão comprar uma quantidade maior e isso vai fazer com que haja um aumento de preços. Então, sempre que você estiver analisando a demanda, pense um pouco nas diversas situações que são possíveis. Uma discussão sobre forças de mercado não pode deixar de lado a oferta. Sim, existem teorias econômicas que falam que quem manda no mercado é a demanda, mas é necessário também que a gente tenha a oferta do produto para que a gente possa fazer as aquisições dele. Muito bom. Então, quando a gente está trabalhando com oferta, entenda, por favor, que oferta aqui não é o caderninho de oferta que aparece nas mídias falando que houve um desconto num determinado preço de um produto X, Y ou Z. Ou aquele caderninho que você pega no supermercado, na porta do supermercado, para que você faça aquela conferência. Nossa, olha, esse preço desse produto tá mais barato. Vou levar desse, porque está mais barato aqui do que em outro supermercado. Isso não é oferta. Isso é uma redução de preços, é uma política de redução de preços, tá? Quando a gente fala de oferta em economia e oferta nesse sentido de oferta e demanda que a gente está vendo aqui, basicamente é falar da quantidade que é colocada à disposição pelas empresas. Ou seja, a quantidade que é ofertada. Não é desconto em preço. Oferta em economia não é redução de preço, é quantidade. E não é também diminuição dessa quantidade. Se há diminuição da quantidade, a gente fala que é uma diminuição da oferta, tá? Então, como é que os empresários, as pessoas que estão colocando alguma coisa à disposição dos consumidores, que elas vão conseguir colocar em termos de quantidade. É a mais, é a menos, como é que vai funcionar, tá? Isso é importante, essa distinção. Não confunda, por favor. Muito bom. Quando a gente pensa como empresário, a gente tem que esquecer meio que um pouco aquela ideia do consumidor, para que a gente possa entender como é que funciona o que nós chamamos de lei da oferta. A lei da oferta, ela basicamente fala que ceteris paribus, ou tudo mais constante, a quantidade ofertada vai ser maior quanto maior for o preço. Pera, na demanda, a gente queria uma quantidade maior quando o preço era menor. Pois é. Então, o consumidor quer uma coisa e o empresário quer outra, completamente diferente. Mas, em um momento, eles vão se encontrar. Porque eles se encontram, ora, sempre. Se você passou no supermercado e colocou um produto dentro do seu carrinho, não é porque você fala assim, nossa, realmente, eu preciso desse produto, eu vou pagar, eu estou disposto a pagar por este produto. Não é só por isso, mas é porque meio que você e o produtor chegaram ao acordo que aquele preço era o preço melhor que poderia ser atribuído àquele produto, àquela mercadoria. Muito bom. Como é que a gente tem, como é que é mesmo a lei da oferta? Quantidade, preço, o que o economista faz? Isso mesmo, coloca num gráfico. Acompanha comigo esse gráfico, vamos olhar ele. Esse gráfico, ele mostra o quê? Ele mostra de novo que a gente tem um plano cartesiano e de novo no eixo horizontal a gente tem a quantidade daqui até toda a eternidade. No eixo vertical a gente tem o preço, é sempre assim. E de acordo com o que a lei da oferta fala, a quantidade que vai ser ofertada, que é a Q2, vai ser maior se o preço for maior. Então veja, a oferta ela é positivamente inclinada. Ela tem um comportamento crescente, diferente da demanda, que tem um comportamento decrescente, tá? E crescente e decrescente em relação ao preço do produto, não é em relação a outras coisas. Não esqueçam disso. Quando a gente está falando dessa curva de oferta, a gente consegue, representando ela pela letra S de supply, em inglês, que é a oferta, a gente consegue encontrar qual é a relação que a gente vai ter para o empresário. Então, a curva de oferta, ou a fórmula da curva de oferta, ela é uma função que depende de tecnologia.
Se a empresa tem mais tecnologia, se ela colocou uma tecnologia nova na sua linha de produção, ela vai ofertar mais, porque ela vai produzir mais. No que ela oferta mais, veja que essa curva de oferta, ela pode se deslocar, assim como a curva de demanda, para a direita e para a esquerda. Então, um deslocamento para a direita, ou seja, para baixo, significa que a gente está tendo um aumento da quantidade ofertada. Deslocamentos para cima, eles são deslocamentos, ou para a esquerda, são deslocamentos que consideram uma redução, isso é chave, redução da quantidade ofertada. Para que você possa ver isso, simplesmente trace uma curva acima, paralelamente acima e uma paralelamente abaixo, e veja os pontos em termos do mesmo preço, a quantidade que você acaba disponibilizando, tá? Então, depende da tecnologia. Se a gente tem uma tecnologia mais nova, a gente vai produzir mais, porque diminui os custos, a gente desperdiça menos, a gente consegue produzir em uma velocidade maior. Depende dos insumos, então depende se a farinha de trigo ficou cara para fazer o pão francês, se o arroz ficou caro para fazer o PF ou fazer o self-service num restaurante. Depende se você consegue ter mais algodão para fazer a camiseta de algodão, tá? Se vai ficar mais caro ou menos caro. Isso influencia. Então, os insumos de produção, eles vão influenciar na quantidade que você vai ofertar e, consequentemente, no seu preço. Os fatores de produção, que é esse FP, eles também influenciam se você tem que pagar salários maiores, se você precisa pagar taxas de juros, neste caso maior, para que você possa ter mais capital, ou se você vai ter que pagar taxas de juros porque você comprou uma máquina via um empréstimo. Isso também vai influenciar na sua quantidade ofertada. Assim como os preços dos produtos que são considerados complementares ou substitutos dentro da produção. Por exemplo, você quer produzir mais couro. Para você produzir mais couro e vender para a indústria calçadista, por exemplo, você necessariamente vai precisar produzir mais carne, porque não tem como ter couro sem ter carne, tá? Então, são produtos que são considerados complementares na linha de produção. Substitutos, um exemplo, imagina uma usina de açúcar e álcool, você precisa decidir entre produzir açúcar ou produzir etanol, dada a quantidade de cana-de-açúcar que você tem. Você vai produzir mais de um ou menos do outro, a depender do preço destes produtos, certo? Volta aqui para mim. Essa ideia toda de oferta é muito legal, funciona, ela é interessante, mas e aí? E aí que você já escutou na mídia falar muito da tal da lei da oferta e da procura. Minha gente, essa lei da oferta e da procura, ela acontece com grande frequência. E o que diz a lei da oferta e da procura? Ou da oferta e da demanda? Ela fala, assim, basicamente, que existe um equilíbrio que é chamado de equilíbrio de mercado, que é um ponto ou um momento em que a quantidade ofertada, ela é igual à quantidade demandada, porque você tem um preço que unifica esses dois. Momentos de escassez de produtos ou momentos de excesso de produtos, eles vão acontecer exclusivamente em períodos de curto prazo. São momentâneos, até a gente se readequar e chegar novamente num novo equilíbrio. Muito bom. Como é que fica isso então no gráfico? Olha aqui comigo esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra o quê? Ele mostra esse equilíbrio, ele mostra a lei da oferta e da demanda num gráfico. A gente tem, de novo, um plano cartesiano, com quantidade no eixo horizontal, preço no eixo vertical. Só que agora a gente tem as duas curvas, a de oferta e a de demanda, ao mesmo tempo. Veja que elas se encontram em um ponto. Nesse pontinho, a gente tem um preço, que é um preço de equilíbrio, e uma quantidade, que é uma quantidade de equilíbrio. O que tiver acima, se tiver um preço acima desse equilíbrio, veja que as empresas vão querer ofertar mais, mas as pessoas vão querer comprar menos. Então, tem um excesso de oferta. Se o preço estiver abaixo, as pessoas vão querer comprar mais,
mas tem poucos produtos, então tem um excesso de demanda. Nos dois momentos, a gente vai ter que fazer modificações nos preços. Se eles estiverem altos, a gente vai ter que abaixar. Se eles estiverem baixos, a gente vai ter que aumentar. Mas todos eles buscam sempre encontrar este equilíbrio de mercado, que é o encontro entre quantidade ofertada e quantidade demandada, estabelecidas por um mesmo preço.